Bem-vindos a mais um Júlio Responde, o quadro aqui do YouTube que a gente para justamente para fazer aí algumas perguntas e trazer algumas respostas interessantes que são feitas por você lá no meu Instagram. Então, se você já está aqui no canal, aproveita e faz sua inscrição aqui no canal. E se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui nos comentários também na descrição do vídeo para que você possa seguir e fazer a sua pergunta. Um dia a gente pode parar e estar fazendo exatamente aí a sua pergunta. Bom, vamos lá. Perguntas interessantíssimas feitas aqui. Primeira pergunta feita pela Seide Fernando. Posso tomar creatina mesmo não fazendo academia? Excelente pergunta. A creatina, ela é utilizada pelo nosso organismo o tempo todo. Se você faz atividade física ou se você não faz. O que acontece quando você faz atividade física é que você acaba tendo uma necessidade maior, mas todo mundo precisa de creatina. Inclusive, se você tiver mais do que 30 anos, é sensacional porque a creatina, ela traz uma série de benefícios para o nosso organismo. Neuroprotetor, cardioprotetor, ela ajuda a gente na nossa massa muscular, porque a creatina ela faz parte do circuito de recomposição da energia gasta pelo músculo. E outra coisa interessante, a creatina leva água para dentro do músculo, que significa que a gente fica muito melhor hidratado quando a gente está com creatina, tá? Na média, para uma pessoa aí dos seus 70, 80 quilos, mais ou menos, a gente pode usar 3 gramas por dia de manhã, 3 gramas à noite. Se você for um praticante de atividade física, você pode fazer entre 5 e 6 gramas por vez que você faz aí a creatina 2 vezes ao dia. Beleza pura? A Xanda está perguntando assim: doutor, qual a suplementação de ferro mais eficiente, líquida ou em cápsulas? Xanda, existem duas coisas que são absolutamente preponderantes quando a gente vai fazer suplementação de ferro. O que interfere demais na absorção do ferro? O ácido do seu estômago estar íntegro, ou seja, aquela pessoa que não está produzindo ácido clorídrico vai ter deficiência no ferro, e a quantidade de micronutrientes que você consome junto com o ferro que melhoram a sua absorção. Por exemplo, se você fizer o consumo de vitamina C, hoje a gente já sabe que o consumo de uma laranja, uma bergamota, uma mimosa, eu não sei como é que você chama aí na sua terra, mas qualquer cítrico, até o limão, pode ser um veículo interessante para a absorção do ferro. Então, melhorar o ácido do estômago, fazer o consumo de vitamina C. Aí você vai ter os seus níveis de ferro subindo. Claro que daí fazendo a suplementação vai te ajudar bastante, tá? O que eu diria para você em relação a usar o líquido ou cápsulas? A cápsula, você tem um consumo muito pontual, né? Então, eu tomei meu café da manhã, tomei meu ferro, por exemplo. Se eu fizer o líquido, eu posso colocar na água e posso ir tomando durante o dia. Então, via de regra, ele tem uma taxa de absorção um pouquinho melhor, porque você tem ele distribuído ao longo do dia. Mas se a gente concentrar as cápsulas nas refeições, tiver o ácido do estômago legal e a vitamina C, show de bola, os dois se equivalem bem de boa, tá? A Suzete está perguntando: soroterapia trimestral para reposição ou cápsula todos os dias? Qual a sua opinião? Olha, eu sou sempre partidário da ideia de que o nosso organismo precisa ser estimulado o tempo todo. Quando a gente faz a soroterapia, ou quando você faz um multivitamínico injetável, algumas situações são mais interessantes de serem feitas nesses casos. Por exemplo, uma pessoa que está com uma vitamina D muito baixa, a pessoa está com uma vitamina D de 10, de 15, para você dar um start, é como se você estivesse carregando a bateria lá do seu carro para poder dar o start na virada do motor. Esse processo, nesses casos, quando a pessoa tem, né, esses níveis muito baixos, fazer a soroterapia é mais interessante. No entanto, se você coloca a cápsula todos os dias, você estará estimulando o sistema dessa pessoa diariamente. Algumas vitaminas, como é o caso da vitamina E, da vitamina A, da vitamina D, você consegue fazer estoque. Então eu consigo fazer, por exemplo, uma injeção lá na pessoa de vitamina D de 50 mil UIs uma vez por semana. Super tranquilo. Agora, vitamina C, a gente não consegue guardar, a gente não tem repositório disso. Então, eu particularmente sou mais partidário de fazer o consumo diário. Quando é que eu indicaria a soroterapia? Para aquela pessoa que não tem disciplina, para aquela pessoa que não consegue de jeito nenhum lembrar de fazer as coisas, ou sei lá, o cara tem uma doença neurodegenerativa e ele não lembra de tomar os seus remédios. Aí eu faria a soroterapia com certeza. Fechado? Doutor, vitamina D
Pode todo dia? Por quanto tempo? Depende, Cláudio. A vitamina D a gente consome todo santo dia em torno de 15 a 20 mil unidades internacionais. O nosso corpo torra em torno disso. Se a gente considerar comida, se a gente considerar reserva que o corpo tem, se você pega ou se você não pega sol, tudo isso são variáveis importantes para a gente fazer a reposição. Eu, particularmente, gosto da vitamina D todos os dias. Vitamina D é uma vitamina que a gente consegue fazer estoque. Então, se eu quisesse fazer 50 mil unidades numa pancada, eu poderia. Mas a vitamina D ela tem outras funções, como, por exemplo, manter a integridade do nosso intestino. Então, eu, particularmente, gosto de fazer entre 2 e 4 mil unidades todos os dias para fazer dose de manutenção. Uma pessoa que está com a vitamina D muito baixa, de 10 a 15 mil IUs todos os dias. Lembrando sempre que vitamina D, a gente faz o consumo sempre junto com vitamina K2. Como essa daqui, ó. Essa aqui é a nossa super vitamina D com a vitamina K2 aqui junto, tá? Importantíssimo, principalmente se o consumo for diário. Tem que ter vitamina K2 junto. E eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo. Se você quiser, você pode acessar lá. Essa é uma vitamina D maravilhosa. A Elaine Santos pergunta... Bom dia, qual o melhor magnésio para ajudar no sono, por favor? Sem a menor sombra de dúvida, a sua pergunta faz todo sentido. Por quê? Porque todo o circuito de formação do sono depende de magnésio, é magnésio dependente. Todos os hormônios, todos os circuitos que corroboram para que aconteça o sono são dependentes de magnésio. A grande pergunta, exatamente essa que você me fez agora, qual é o tipo de magnésio mais indicado para isso? Eu gosto muito desse magnésio aqui, que essa fórmula é uma fórmula que nos deu um prêmio nacional por fórmula de magnésio, que tem os 5 principais tipos aqui de magnésio, inclusive o magnésio taurato. A taurina é um aminoácido sensacional que age no relaxamento muscular, age na diminuição do excesso do cortisol, do excesso da adrenalina. Então, ele vai preparar você para o sono. Aqui junto, nós temos outros tipos de magnésio que agem em áreas do nosso corpo que são importantes para o sono, como, por exemplo, o óxido de magnésio e o cloreto de magnésio, eles agem lá no seu intestino. E você vai me falar assim, doutor, mas o que o intestino tem a ver com o sono? Então, é no intestino que a gente tem a maior produção de serotonina do nosso organismo. Por isso, a gente toma o magnésio 5M pela manhã. Ah, mas eu ainda não entendi. O que serotonina tem a ver com sono? É a serotonina que lá no final do dia vai ser convertida em melatonina, que é um dos hormônios importantes para o processo do sono. Então, geralmente a gente faz o consumo do 5M, um de manhã, depois do café da manhã, e um no finalzinho da tarde, início da noite, justamente para fazer essa indução na produção dos hormônios que fazem parte do processo do sono, e um deles, bem importante, é um hormônio chamado GABA, um neurotransmissor chamado GABA. O GABA é o que nos deixa mais calmos, mais tranquilos, e ele faz parte do processo do sono. Então, para sono, o magnésio é extremamente importante. Se você quiser, existe um composto na fitoessência chamado Fitocalme Sono. O que o Fitocalme Sono faz? Ele tem os micronutrientes que são necessários para que você produza mais serotonina, portanto você vai estar muito mais estável durante o dia, e ele também vai ajudar você a produzir e liberar melatonina à noite. Por exemplo, aqui nós temos o inositol, que é a vitamina B8, que é um relaxante natural. Nós temos uma dose específica aqui também de magnésio, a taurina, como eu falei para vocês agora há pouco, e o triptofano. O triptofano é a base, a molécula base para a formação tanto de serotonina quanto de melatonina. Então, quando a gente faz o uso do Fitocalme, a gente já está melhorando essa parte de sono. E olha só que interessante, o nome se chama Fitocalme Sono, mas você pode tomar ele durante o dia. Se você estiver muito estressado, estiver muito agitado, estiver pilhado demais, uma colher de Fitocalme, mistura na água de manhã ou no início da tarde e uns 40 minutos, 50 minutos antes do teu sono. Respondida, super pergunta que você me fez aí. O Fabrício está perguntando... Doutor, o senhor indica uma receita natural pré e pós-treino?
que sirva de suplemento? Sim, eu vou te falar de duas coisas aqui que são absolutamente sensacionais e 100% naturais, não existe nenhuma mistura, não existe nenhum processamento, é o que a natureza oferece dentro da nossa casa. Primeiro, beterraba. Cara, beterraba é sensacional. Se você começar a usar a beterraba, você vai ver que ela tem os micronutrientes, ela tem boa parte das vitaminas, minerais que você precisa, ela tem beta-alaína, que ajuda a recuperar a fadiga muscular, ela tem complexo antioxidante extremamente importante. Uma beterraba, se você cortar 2 dedos da beterraba assim, ó, bate no liquidificador, crua mesmo, com água, um copo de água, e manda para dentro com tudo. Um pouquinho antes do treino, coisa de 20, 30 minutos antes do treino. Se você conseguir fazer um pouquinho antes, melhor ainda, né? Mas em torno disso, mais ou menos, já é sensacional. E outro produto que é um pré-treino animal é o cacau alcalino. Gente, o cacau alcalino é algo simplesmente fora da casinha. Esse cara tem triptofano, que vai formar serotonina, que vai dar input na produção de energia do nosso organismo. Esse cara tem uma substância chamada teobromina. A teobromina é um antioxidante poderoso que faz com que a gente recupere mais rápido quando você está muito cansado. É evidente, né? As pessoas procuram milagres no sentido assim, eu não quero ficar cansado. Cara, não existe isso. Você vai ficar cansado. O que o cacau alcalino e a beterraba te dão é a possibilidade de você extrair do seu organismo tudo aquilo que ele pode dar. Porque às vezes você está aquém do que você poderia e você não consegue atingir bons resultados. Então, eles são uma opção muito interessante. Tem muita gente que pergunta assim, se eu fizer uma proteína pré-treino vai me ajudar? Não. A proteína leva tempo para você digerir, leva tempo para entrar no teu circuito. Então, o que eu estou fazendo de atividade física hoje de manhã é o estoque que eu fiz de glicogênio, de carboidrato de ontem, é a proteína que eu consumi ontem, então é um circuito. A gente tem que comer bem o tempo todo, a gente tem que se alimentar bem o tempo todo. Agora, o que pode acontecer, se você usar, por exemplo, a D-ribose é um açúcar sem carga glicêmica, ele é uma pentose. A gente sabe que os açúcares eles são uma hexose ou mais, né? São 6 moléculas ou mais. Quando você pega uma pentose como esse carinha aqui, ele ajuda a gente a converter a gordura em energia. Pensa comigo no seguinte, o carboidrato, cada molécula de carboidrato tem 4 calorias. Cada molécula de gordura tem 9, é mais do que o dobro. Se você consome a D-ribose e você está no teu limite, você já gastou a glicose que você tinha, já gastou o glicogênio que você tem, já está indo para o ácido lático lá no seu músculo, o ácido lático ele vai te trazer o quê? Vai te trazer dor, vai te trazer fadiga, ele funciona. Mas quando você coloca a D-ribose não vai deixar você ter dor muscular no dia seguinte, ela vai converter gordura em energia. A D-ribose faz parte da construção do seu DNA. Se você for olhar lá o DNA, a molécula que gruda as moléculas menores é a D-ribose. Então, 2 doses dessas, ou você pode fazer uma antes do treino e uma depois com água, que você vai ver que é sensacional. Um pré e um pós-treino, filé. A Claire está, lembrei agora da série lá da Claire Fraser. A Claire está perguntando o seguinte: tenho 52 anos, estou na menopausa há uns 5 anos, gostaria de fortalecer meus ossos. Cada pessoa, cada mulher que entra na menopausa reage à menopausa de uma forma muito específica. Pelo que você está me falando aqui, eu já entendi que isso pode estar afetando aí a sua constituição óssea. O que faz os nossos ossos quererem ficar mais fortes? Pensa assim comigo, é uma questão quase que de lógica. Qual é a coisa que a gente faz que deixa os ossos mais fortes? Não é a comida, é a atividade física. A atividade física vai mexer com o osteoclasto e osteoblasto, que são estruturas que sinalizam pra gente que a gente deva ou não construir os nossos ossos. Agora sim, se eu quero do ponto de vista de suplementação melhorar esta condição, eu vou te dar algumas opções interessantes. Primeira opção, cálcio, magnésio e vitamina D3. Esse suplemento ele é específico para melhorar a parte de densidade óssea. Ele já está na constituição perfeita para você ter a quantidade de cálcio, veja, a vitamina D, que faz a absorção desse cálcio, e o magnésio, que faz o direcionamento desse cálcio para o lugar certo. Lembrando que, se você fizer atividade física, você vai estar ajudando o seu corpo 2 vezes.
Segundo, fitofeme. O fitofeme, ele foi desenvolvido a partir do óleo de prímula, do óleo de linhaça, do óleo de borragem e da vitamina E, que ajudam a gente a regular o ciclo hormonal da mulher pós-menopausa. Porque o que acaba acontecendo? Você vai ter uma baixa de progesterona, você vai ter uma baixa de estradiol depois do teu período de menopausa, e esses caras aqui, eles são fitoestrógenos. Eles vão melhorar a parte de funcionamento do seu estrogênio. Eles não são estrogênio, não é uma reposição de hormônios, mas eles fazem a mesma função, eles se grudam nos mesmos receptores. E quando a gente tem ativação de receptor, você tem uma melhora significativa do seu organismo. Então, o fitofeme, ele é muito interessante nesse período de menopausa. E dois tipos de ômega. O ômega 3 normal, ele já vem com uma quantidade boa de DHA e EPA, os ácidos eicosapentaenoico e docosahexaenoico. O EPA é mais para a musculatura, é mais para coração, é mais para a parte geral do corpo. O DHA, ele é mais direcionado para a proteção do cérebro. Então, a dose que você tem aqui de ômega 3 com EPA e DHA, já de manhã cedo, 1 ou 2 cápsulas na parte da manhã e pelo menos mais uma cápsula de DHA Pure, que é o DHA super concentrado. Porque quando a gente passa aí dos nossos 30, 40 anos, é importante a gente começar a proteger o nosso cérebro. E quando você tem baixa hormonal ou variação hormonal, o seu cérebro fica ainda mais desprotegido. Por isso, a minha sugestão é, faz um ômega comum, com EPA e DHA, e pelo menos mais 1000 miligramas de DHA depois do almoço ou à noite antes de dormir. Fechou? A Rosana diz o seguinte: quem toma anticoagulante pode tomar magnésio com vitamina K2? Gente, quando a gente fala de vitamina K, nós estamos falando mais de 20 variações de vitamina K. A vitamina K, que é anticoagulante, que age no sistema de coagulação sanguínea, é a vitamina K1. A vitamina K2, ela é diferente, ela é um outro composto. A vitamina K2, ela age no nosso organismo colocando o cálcio no lugar certo, fazendo a regulação de cálcio no nosso organismo. Ela também tem outras funções secundárias, mas ela não interfere tanto no processo de coagulação. Então sim, está tomando anticoagulante, pode tomar a vitamina K2. Evidentemente que se você tiver dúvida, é importante que você avise o seu médico, tenha a anuência do seu médico, para que você possa fazer o consumo da vitamina K2. Assim você fica mais tranquila e fica mais sossegado. Mas via de regra é isso. Vitamina K1 age na parte de coagulação sanguínea. A vitamina K2 é um outro composto, tá? A Fábio está perguntando o seguinte: doutor, ômega 3 pode sobrecarregar o fígado? Qual a quantidade ideal diária? Grata. Gente, ômega 3 faz a proteção do seu fígado. Não há nenhuma possibilidade de que o ômega 3 sobrecarregue o seu fígado. Muito pelo contrário. O que pode acontecer é que uma pessoa que esteja, por exemplo, com um problema de vesícula, vamos lá, um cálculo na sua vesícula, como o ômega é uma gordura, ela vai exigir desse fígado a produção de mais bile. E se a pessoa estiver com essa vesícula inflamada ou tiver com cálculo biliar, quando você consome o ômega, você vai sentir aquela fisgada, porque o fígado ele não dói, né? Mas a gente sente a contração ali da nossa vesícula. E por conta disso, algumas pessoas, na hora que fazem o consumo do ômega, podem ter problemas intestinais. Então a pessoa tem uma diarreia, por exemplo. O que a gente faz nesses casos? Consome o ômega sempre depois de uma refeição, porque você nunca vai ter problema. Então o ômega 3 é sensacional para o nosso organismo. Se você pegar um ômega como esse daqui, ó, que é o ômega 3 com EPA e DHA, se você tem aí na faixa dos seus 70 quilos e tem uma vida diária com um pouco de atividade física, você se estressa no seu trabalho e assim por diante, você pode fazer 2 cápsulas por dia. Se você tem uma rotina mega power, super estressante, faz bastante atividade física, você pode fazer até 3 cápsulas de ômega por dia, uma depois de cada refeição. Se você já sabe que você tem problema de vesícula, não tem a vesícula ou tem problema de vesícula, a gente nunca faz o consumo do ômega antes das refeições.
Se você não tem problema de vesícula, o consumo do ômega antes da refeição, inclusive, vai ajudar você a melhorar o teu processo de saciedade, porque é gordura e proteína que fazem o nosso corpo se sentir saciado. Beleza, pura? Fechadito? E fechamos aqui mais um Júlio Responde, um quadro aqui do YouTube em que a gente para responder as perguntas que você faz pra gente lá no nosso Instagram. Portanto, faz a tua inscrição já aqui no canal do YouTube e, é claro, se você ainda não está inscrito no nosso Instagram, @JúlioLuckmann, vou deixar aqui na descrição do vídeo, já faz a tua inscrição, porque é por lá que você faz a tua pergunta que a gente responde aqui. Todos os produtos que eu citei aqui para vocês durante a apresentação, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site da Fitoessência. Dr. Júlio na área, super beijo para você.